Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba. Vamos falar hoje desse nosso São Paulo Futebol Clube que foi até Goiânia e ganhou do Atlético Goianiense, um jogo muito importante e tem algumas coisas que nós temos que falar, como por exemplo, os desfalques para a próxima partida e tem os lances do jogo que eu quero mostrar para vocês, um muito interessante do Rogério Ceni com o Patrick e o que isso representa para um técnico que escala Rodrigo, Nestor e Igor Gomes todo jogo. Falem comigo, São Paulo, tamo junto. Vamos lá. Meus amigos, antes de começar então, deixa o like aí para dar aquela moral no vídeo. Faço muita questão da sua companhia aqui nesse canal, portanto se inscreva aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai agora no inscrever-se lá, tica lá. Chegando aqui nos 100 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio histórico, épico, jamais visto na televisão brasileira. Só que na televisão brasileira é o YouTube, mas vai ser histórico mesmo. Então se inscreva, faça parte aqui. Já vai ganhar a camisa do Caleri oficial, já é spoiler, beleza? Bom, sem mais delongas, eu odeio falar isso, eu nunca falo, mas vamos lá. O São Paulo foi então pra lá, jogou nada e ganhou. Muito importante. Para você aí que gosta de futebol vistoso e bonito, tá? Não está confiante agora porque não jogou nada, eu concordo. Foi feio mesmo de ver o São Paulo jogar. Só que aí nós temos algumas coisas que precisam ser enaltecidas, como por exemplo o São Paulo do Diniz jogava muito e perdia como sempre. Hoje não jogou nada e ganhou, então vale a pena. Eu sei que é só um trocadilho, um jargãozinho, mas vale a pena sim. E uma coisa também que vale muito a pena de nós frisarmos aqui e enfatizarmos é: o Luciano é um reforço que o São Paulo tem ganhado nos últimos dias. 4 gols em 2 jogos. É um jogador que o São Paulo, quando mais precisa de um reforço, teve. Outro jogador nas mesmas condições aí é o Miranda. O Arboleda se machucou lá, o Miranda apareceu. Vai poder confiar no Miranda, coisa e tal, pode, não pode? O Miranda tem sido o melhor zagueiro do São Paulo. O Diego Costa muito bem, mas o Miranda tem sido até melhor, eu acho. Tempo de bola, segurança, tá jogando muito. Então eu tô gostando muito de ver o Miranda e ver também o Luciano. Quando nós falamos do Jandrei, também acho que tem sido uma melhora constante do Jandrei. O Jandrei, quando chegou no São Paulo, vem aquelas teorias bobinhas, tem que jogar com os pés, babá. O Jandrei tem quebrado bolas muito boas ali, quando aperta, não dá pra fazer aquele toquinho de chutar o chutão, e ele demonstra uma qualidade muito boa com os pés. Mas o que tá me chamando a atenção é que ele tem realmente demonstrado uma qualidade muito boa com as mãos também. Tem se mostrado um goleiro seguro e tem se mostrado um goleiro que, quando o São Paulo precisa dele, nos últimos dias, por exemplo, aquele 2x1 contra o Palmeiras que nós ganhamos 90 minutos, não foi nada culpa dele. Depois 1x0 contra o Palmeiras, ele jogou muito bem e soube segurar o jogo em momentos capitais da partida. E também tivemos a Universidade Católica. Foram jogos que o São Paulo precisou de um goleiro e teve muitas vezes. Então eu estou gostando do Jandrei, ponto positivo. Outro ponto positivo que surge para o São Paulo é a identificação da titularidade do Reinaldo. Até comentei sobre isso no nosso último aqui no canal e fiz a enquete, né? E nossa, vi pouquíssimos São Paulinos que disseram que o Reinaldo precisa ir embora. No sistema de 3-5-2 o Reinaldo tem quase sido uma unanimidade. Então nós aqui estamos identificando o Reinaldo como uma unanimidade quando o sistema é 3-5-2. Hoje o Wellington jogou nada, muito mal. O Igor Vinícius também foi muito mal, muito mesmo. E o Reinaldo, quando entrou, também foi muito mal, péssimo. Então mostra que o São Paulo tem aquele fator Morumbi cada dia mais presente no seu cotidiano. Cada dia que passa o Morumbi é mais importante pro São Paulo, porque o São Paulo joga bem lá. Mas isso não é só o São Paulo não, porque com o negócio de torcida única, todo mundo tem jogado bem na sua casa e o São Paulo não perde no Morumbi, o Palmeiras não perde no Allianz, o Corinthians não perde na casa deles, e assim tem muitos times vivendo de jogar na sua casa. O São Paulo também é um deles. Hoje uma vitória então passa a ser muito mais importante por ser fora de casa. Um ponto aí que precisa também ser falado é o excesso de cartões. Achei do Luciano injusto, achei do Caleri injusto. Um São Paulo que tem 22 pontos hoje, na tabela indo mais ou menos bem ali, poderia ter 4 pontos a mais, não fosse a arbitragem contra o Ceará e a arbitragem contra o Corinthians. Se o São Paulo tivesse 4 pontos a mais agora, de 22 ele passaria a 26, e estão a 3 do Palmeiras, que é o primeiro, e a 1 do Atlético Paranaense, que é o vice-líder. Então o São Paulo estaria muito bem
colocado na tabela se não fosse a arbitragem. E aí quando vai pegar o Atlético Mineiro agora, o São Paulo tem 500 desfalques. Eu tava fazendo umas contas de cabeça aqui, vai ter acho que 17 desfalques, entre contusões e cartões amarelos suspensos. Então assim, muito pegado, muito difícil, é difícil de até aceitar esse tipo de situação. Se empatar com o Atlético Mineiro vai ser um milagre. E eu nunca falaria isso em condições normais. Torço para um tricampeão do mundo. Sei da condição desse time. Sei onde esse time pode chegar. Não aceito menos que a vitória. Contra o Atlético, se empatar vai ser um milagre. Porque tudo foi desfavorável para o São Paulo. E isso também tem que ser dito. O técnico Rogério Ceni tem escalado Nestor e Igor Gomes em qualquer circunstância, em qualquer posição, e isso é uma das coisas que tem me incomodado bastante. Eu quero falar sobre isso agora. Gente, vamos lá. Nestor... deixa o like aí, não esquece não. Faça favor aí. Comentem comigo agora, Nestor e Igor Gomes. Muita gente, pouquíssimas pessoas falam que melhoraram. Eu não consigo ver melhora nenhuma, a menos que seja contra um time como o do Palmeiras, que eu vou falar também aqui agora, que acho que é importante enfatizar do porquê da importância de Nestor e de Igor Gomes contra o Palmeiras. Vocês talvez até concordem comigo nesse ponto aqui que eu vou falar. Quando você pega um jogo Atlético Goianiense, o André Anderson nem entra. O Pablo Maia, banco. Gabriel Neves, banco. E Nestor é o primeiro volante. Igor Gomes é o primeiro volante. O São Paulo fica perdendo jogadas por ali. Até que o adversário faz gol e o Rogério tenta arrumar depois. Ele tá com uma necessidade absoluta de escalar esses caras. Eu não consigo entender. E muita gente não consegue. E me perguntaram, você acha que mandam ele fazer isso? Diretoria, empresário? Acho que o Rogério Ceni não. Ele usa muito daquelas teorias que pra prática não entram, muito de estatística que na prática não entram, e ele tá preso nesse mundinho que ele só vai aprender com os erros e com as porradas que a vida entrega pra ele, como foi, por exemplo, aquelas 5 substituições que fazia sempre e tal. Então ele aprendeu com o carro andando, trocar o pneu, e tá aprendendo cada vez mais, e espero muito que melhore essa condição de Igor Gomes e Nestor. Se não melhorar, apesar dos caras poderem ser vendidos, eu não vejo o Rogério Ceni com futuro como técnico se tiver esse tipo de convicção. Por que agora? Vamos lá, pro vídeo ficar bem bacana aqui agora. Juba, por que então ele escala esses caras aí? Vou parafrasear um colega do canal aqui que falou assim: Juba, Rogério Ceni saiu do Fortaleza, mas o Fortaleza não saiu dele, porque ele é um técnico de time pequeno, menor, vai, com respeito ao Fortaleza, não foram minhas palavras também, segura aí. Mas quando você trabalha com Fortaleza, você não é favorito a nada no Brasileirão, na Libertadores, na Copa do Brasil. E o Rogério Ceni sabia posicionar aquele time para fazer bons jogos. Não para ganhar muitos títulos. Não para ganhar a Libertadores no Fortaleza. Não para ganhar a Copa do Brasil, mas para ganhar jogos. E o que ele faz com o Igor Gomes, Nestor e, por exemplo, aí o Igor Gomes, Nestor e quem que era o outro lá? O Gabriel Neves. Contra o Palmeiras, o São Paulo entrou com esses 3 caras no meio campo e o São Paulo ganhou deles na Copa do Brasil. O Nestor, peso morto total no time de São Paulo, marcou o Danilo. Ficou em cima do Danilo, tanto no ataque quanto na defesa. Ataque e defesa. Era Nestor batendo de frente com o Danilo. Ajudou porque neutralizou o Danilo, que é uma das esperanças do Palmeiras. Um dos melhores jogadores, um cara que ficou no Paulista em cima do Caleri, ali chinelando o Caleri. Ele não pôde fazer isso por causa do Nestor. O Zé Rafael, que tem se mostrado um dos melhores meio-campistas do Brasil, como o segundo volante, um dos melhores nos últimos anos, vamos dizer assim, ele ficou junto com o Igor Gomes na mesma função que o Nestor ficou com o Danilo, ficou o Igor Gomes contra o Zé Rafael, não deixando o Zé Rafael jogar. O Igor Gomes não joga, o Nestor não joga, o Danilo e o Zé Rafael não tinham que marcar Igor Gomes e Nestor, porque esses caras não sabem jogar bola. Quando o Palmeiras taca a bola, esses caras são os carrapatinhos ali que ficam em cima dos jogadores do Palmeiras, ou seja, funcionou, porque o Palmeiras era a figura do time grande, o São Paulo a figura do time pequeno, e o Rogério isso soube fazer. Soube neutralizar aquele meio campo. Tinha o Scarpa, Gabriel Neves como primeiro volante, marcar o Scarpa é normal. Então ele neutralizou ali o Scarpa. Então o que acontece quando você é um técnico de time pequeno? Você sabe neutralizar o grande, essa é a tua função. Então eu não tô querendo acreditar ainda que o Rogério Ceni é um técnico para time pequeno, mas essa teoria faz sentido para você ou não faz? Bom,
Falar um pouquinho de Patrick. Patrick nos últimos jogos deu assistência. Fez 3 gols seguidos, 2 deles no Palmeiras, um foi no América Mineiro. Quando chegou no contra lá o Universidade Católica, entrou do banco, não sei por que estava no banco. Fez uma jogada de Pelé, jogando pela esquerda. Sai aquele gol do Caleri de placa e o Patrick sai. Hoje, o Patrick entra jogando contra o Atlético Goianiense. O Patrick consegue sofrer o pênalti, porque o chute foi do Patrick. O chute foi do Patrick. Patrick chutou, o adversário fez a mão, o Luciano converteu. O Patrick sai, parece-me que foi questão física, né? Tudo bem se foi questão física e tal, mas o Patrick precisa ser reconhecido principalmente pelo técnico Rogério Ceni. O Rogério Ceni, quando ele fala do Nestor e do Igor Gomes e do Sara, é um tipo de elogio. Quando ele fala do Patrick, é outro tipo de elogio. Então precisa o Patrick ser reconhecido agora. Falta humildade, muitas vezes, pro Rogério Ceni para reconhecer o quanto o Patrick é importante para esse time. Falta humildade para chegar e falar: o Patrick é peça fundamental e com o Patrick eu não tenho só um jogadorzinho que veio contratado. Não, tem um jogador que caberia em muitos times do Brasil, eu diria todos, tá? Todos. Então chegou o momento do senhor Rogério Ceni valorizar Patrick. Valorizar mesmo. Porque sabe o que acontece? Quando você não valoriza, pode acontecer o que aconteceu com o Luciano e com o Miranda. Olha o que aconteceu com o Luciano e com o Miranda. O Luciano jogou muito pelo São Paulo já, e ele ficou totalmente desacreditado no São Paulo, porque para Rogério, Éder treinava melhor. Para Rogério, Toró às vezes era melhor, um Nicão improvisado, até um André Anderson improvisado de atacante com o Luciano não jogando. Então o Luciano perde valor no São Paulo. Quando ele joga por consequência do destino, jogadores machucados, suspensos e não sei o que, o Luciano joga, ele vai muito bem contra a Universidade Católica. Ganhou o mata-mata, 2 gols com 0-0, fez 2 gols hoje com o Atlético Goianiense quando o São Paulo precisava da vitória fora de casa, contra o Palmeiras no Paulista no ano passado com o Crespo ele fez o gol entrando do banco. Então assim, precisa de reconhecimento. E o Miranda, que também estava aposentado pelo Rogério, por consequências e ironias do destino, volta pro time e se mostra um zagueiro de muito e muito valor mesmo. Então assim como o São Paulo de Rogério não valorizou o Miranda e o Luciano como deveria, também não tem valorizado o Patrick como deveria e o próprio Gabriel Neves. Também tem o Gabriel Neves que não pode ser esquecido nesse tipo de comentário não. Então vamos valorizar Patrick agora e Gabriel Neves, que esses caras podem ter até mais importância do que o normal pro time do São Paulo. Eu espero que o São Paulino já compre essa ideia mesmo. Não é uma ideia minha, é uma ideia que existe. Mas eu espero de coração que você, Rogério, tenha humildade agora e reconheça quem é Patrick no seu trabalho no São Paulo. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. São Paulinos, parabéns pela vitória. Nos vemos logo mais. Um abraço, até a próxima, valeu!